Bom dia, meu nome é Jean e hoje eu tô aqui para falar sobre a iniciação científica que eu fiz no último ano. O, o tema é Deep Learning para classificação de sentimento em vídeos utilizando legendas. Esse vídeo é para eu mostrar os resultados, tudo que eu fiz durante esse um ano. Meu nome é Jean Ferreira Dias e os meus orientadores foram o Diego Saqui e o Weber Rocha Moreira. Então, começando com a introdução, o tema, nos últimos anos, com o crescimento das redes sociais, as redes sociais em vídeo especificamente, o conteúdo em vídeo tem ganhando cada vez mais espaço na internet. Nisso a gente pode ver no Instagram, no TikTok com vídeos curtos, mas também no YouTube, que ele é a segunda maior plataforma de pesquisa depois do Google e ele tem 103 milhões de usuários brasileiros. Essa quantidade massiva de vídeos traz um desafio para a gente, que é como você tira informações disso. Porque, por exemplo, blogs é fácil você ter informações concretas, são textos, mas em vídeos você não consegue ter algo para estudar, para analisar como que aquele tipo de conteúdo está se comportando. Então, o desafio é extrair informações qualitativas do conteúdo de vídeos. Então, aí, na IC, eu abordei especificamente a parte de compreender o impacto emocional no engajamento. Então, se, se uma pessoa grava um vídeo com um tom mais positivo, ela vai ter mais ou menos engajamento. Se ela grava um vídeo com um tom mais negativo, o que, que isso altera no engajamento dela? Então, o objetivo da minha iniciação científica era construir um sistema de análise de sentimento e verificar a correlação com o engajamento dos vídeos. Então, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica. A primeira coisa que eu fiz foi uma coleta de dados via API do YouTube. Eu peguei um dataset do Kaggle, que está disponível lá, que ele tem diversas ideias de vídeos do YouTube. Daí, utilizando a API YouTube Transcript, se não me engano, uma API, a biblioteca YouTube Transcript do Python, eu peguei essas ideias de vídeos, peguei a legenda que estava relacionada a eles, e com essa legenda eu fiz um dataset para eu treinar o meu primeiro modelo. Esse dataset, eu peguei essas legendas e dividi elas em frases. Eu embaralhei essas frases para não ficar diversas frases seguidas do mesmo vídeo. E eu fiz uma unificação, porque primeiramente o meu dataset estava dividido de 2000 em 2000 linhas e eu fiz o pré-processamento e rotulação manual. Então eu tirei stop words, eu tratei esse dataset, como eu falei, eu dividi a legenda de um vídeo inteiro em diversas frases, embaralhei elas e eu fiz uma rotulação manual para a gente ter um parâmetro humano com que o meu modelo ia aprender. Para inicialmente, isso daqui eu dividi em duas fases. A fase um é o que seria antes da a primeira apresentação de resultados que eu tive, que foi na Joseph de 2024. Então, até essa primeira apresentação, eu consegui um dataset com 5.000 frases, um dataset em inglês com 5.000 frases classificadas. E como resultados iniciais, eu, a partir desse dataset, eu criei um modelo de rede neural recorrente, que é
uma boa rede neural para você analisar textos e treinei ela com dois tipos, com dois datasets, na verdade. O primeiro foi um dataset que ele teve as classificações pelo Vader. O Vader, ele é um tipo de classificador de sentimentos que utiliza apenas as palavras em si. Então, ele pega uma palavra, ele é tipo um dicionário. Ele pega uma palavra e olha e vê qual que é, como que ela está classificada, o quão positiva ou negativa ela é. A partir, ele faz isso com todas as palavras da minha frase e vê se a minha frase é positiva ou negativa. Então eu classifiquei um dataset com isso e o outro foi com classificações manuais. O meu modelo que eu criei, ele foi testado com esses dois datasets. Então eu dividi cada dataset em dados de treino, dados de teste. A minha RNN, que é a rede neural recorrente, ela, ela treinou com os dados de treino e verificou a sua acurácia com os dados de teste. Com os dados que foram classificados pelo Vader, ela teve uma acurácia de 88%, e com os dados que foram classificados por mim, ela teve uma acurácia de 78%. Durante a Josif de 2024, eu apresentei esses resultados. Eu fui avaliado por um professor que é doutor em A e durante a avaliação ele elogiou bastante o trabalho, mas ele destacou o fato de eu só ter feito um teste com o meu modelo. Então eu só treinei uma vez, testei uma vez com o Vader, treinei uma vez, testei uma vez com os dados manuais. Então, talvez esses dados que estão aqui não representem bem a realidade. Eles podem ser em um caso muito específico que o meu modelo não conseguiu ir bem. E isso é algo que eu tentei melhorar na segunda parte. Mas o que esses dados mostraram de primeira? Que o meu modelo teve mais facilidade de acertar as classificações do Vader, porque são classificações mais fáceis, elas não levam em consideração o contexto. Se eu tenho um não na frente de uma palavra, elas vão considerar aquela palavra, elas não vão considerar o contrário dela, que seria o contexto da linguagem. Então, essa foi a parte que eu fiz no até a primeira Joseph. Depois da Joseph, a ideia foi melhorar aquilo que foi feito. Então, o meu dataset de frases classificadas manualmente, eu consegui aumentar para 10.000 frases classificadas manualmente. E, e eu também melhorei o código em si. No primeiro dataset, todo o código foi feito de uma vez. E depois da primeira Joseph, eu separei ele em algumas partes. Então, aqui a gente tem primeiro o código para coleta de dados. O dataset que eu criei, que tem as 10.000 frases classificadas manualmente, ele é um dataset para treinar o modelo. Então eu precisava de um dataset para verificar a correlação, que é a ideia do principal do trabalho. Verificar a correlação entre os sentimentos expressados em um vídeo com o engajamento que esse vídeo tem no YouTube. Então, esse daqui é o código que eu utilizei para criar esse segundo dataset. Ele também utiliza a biblioteca, a, o dataset do Kaggle que tinha os diversos IDs do YouTube. E ele coleta os dados com através da API do YouTube e também a API a biblioteca Python que pega as legendas. Então, aqui ele pega
quantidade de curtidas que o vídeo tem, quantidade de visualizações, os principais comentários, que é algo que a API do YouTube disponibiliza. Ele pega os top comentários e fornece isso em uma lista. E, e a própria legenda do vídeo, que é o que foi pego pela biblioteca do Python. Então é isso que esse primeiro código faz. E o segundo código é já o do modelo. A minha ideia foi fazer um modelo híbrido. Um modelo que combina LSTM e TF-DF. LSTM é, é um tipo de RNN. Ele é uma rede neural que consegue capturar o contexto tanto do início para o fim quanto do fim para o começo. Assim, ele consegue estabelecer uma relação melhor que as palavras da frase têm entre si. LSTM significa Long Short Term Memory e ela é uma variação das redes neurais recorrentes, que é a que eu utilizei no primeiro modelo que eu tinha feito antes da Joseph. Então, que eu tinha feito com a biblioteca Keras. Então, isso aqui é uma variação dessa abordagem que consegue pegar o contexto em ambas direções e entender a frase de uma maneira melhor. Ela consegue compreender como as palavras se relacionam. E a gente tem o TF-DF, que é uma maneira de se representar as palavras. Como TF-DF significa Term Frequency Inverse Document Frequency, ele eu coloquei ele no modelo para que o meu modelo consiga compreender, além do contexto, que é o que o LSTM faz, ele consiga entender o peso das palavras. Então é isso que o TF-DF faz. Ele representa o texto através de números e com esses números ele consegue entender qual a relevância das palavras, quais palavras têm mais importância, mais peso numa frase. E assim eu consigo utilizar o, o melhor das duas abordagens, eu tentei juntar. Então eu fiz isso daqui nesse código. Ele aqui tem a preparação do ambiente, é o código que processa e avalia os modelos que eu criei. Então, variáveis de ambiente. Eu tenho aqui a minha função principal, que é a que treina o meu modelo, tem balanceamento, a tokenização, que ela é feita para o meu modelo de rede neural recorrente, na verdade o LSTM. Eu tenho a vetorização do TF-DF, que é o que transforma as palavras para o formato TF-DF, para o meu modelo conseguir entender isso. Eu tenho aqui a parte que junta essas duas, a tokenização e o TF-DF, para o meu modelo conseguir utilizar isso. Então, aqui tem mais detalhes do que o meu modelo faz durante o treino e teste. E a avaliação, a plotagem do gráfico que durante os treinos. E aqui ele salvando o modelo. Aqui entra a parte que eu citei um pouco atrás. O, eu não rodei esse modelo apenas uma vez. Eu rodei, no caso, eu treinei ele 5 vezes e ele pega a minha melhor execução, baseada nisso daqui.
Então aqui a gente tem os resultados dessa comparação entre os modelos. Eu avaliei a acurácia, F1 Score, precisão e recall entre o modelo híbrido, o Vader e a Roberta. Então, aqui a gente pode ver que o meu modelo se saiu melhor, ele teve um desempenho melhor, de 88 de acurácia, 85 F1 score, 91 de precisão, 80 de recall. O Vader foi o que teve o pior desempenho, que é o que se imaginava, porque ele não considera o contexto. Ele apenas avalia cada palavra e faz uma conta com isso. Então ele teve 66 de acurácia, 58 de F1 score, 61 de precisão e 56 de recall. E a Roberta ficou no intermediário. Ela teve 73 de acurácia, 57 de F1 score, pior até que o Vader, 88 de precisão e 42 de recall. Isso mostra que meu modelo saiu melhor que os dois outros comparativos, só que é importante lembrar que o meu modelo foi treinado com dados desse mesmo dataset. Então, a Roberta foi treinada com tweets, o Vader ele já tem o dicionário dele já pré-processado. Então, isso, por mais que o meu modelo tenha tido um desempenho melhor, isso pode ser porque ele foi treinado num dataset já do jeito nesse dataset que ele foi avaliado. Ele já treinou em frases parecidas, seguindo o que eu classifiquei. E agora a gente entra na correlação entre sentimento e os dados de engajamento, que é esse terceiro código aqui. Ele basicamente vai pegar esse meu melhor modelo que eu obtive aqui e ele vai fazer a classificação de sentimentos na legenda inteira dos vídeos. O meu modelo foi treinado para fazer essa análise em frases, daí ele classifica todas as frases da legenda, faz o tira como se fosse uma média de tudo e fala se o vídeo tem um sentimento positivo ou um negativo. Então é isso que esse código aqui faz. Ele analisa a, o sentimento da legenda dos vídeos e os sentimentos dos comentários também, para a gente ter esse parâmetro também. Esse código aqui gerou essa imagem aqui, que é a matriz de correlação. As maiores correlações não são bem o que a gente estava procurando, porque é likes por views e likes por quantidade de comentários. Então, do que interessa na nossa na iniciação científica, que é o sentimento da legenda e o sentimento dos comentários, são o que tiveram uma leve correlação. Então, eles tiveram 0,1, é uma correlação fraca. Então, se o sentimento do vídeo for positivo, tem uma leve correlação com os sentimentos dos comentários que vão ser positivos. E se o sentimento for negativo, também. Então, essa foi a única correlação que eu encontrei entre o sentimento e as métricas de engajamento. No geral, a gente pode ver que a correlação entre o sentimento e as views é quase zero, de sentimento do vídeo. Com os likes também é quase zero, com a quantidade de comentários também é quase zero. E a única coisa que tem uma leve correlação é o sentimento dos comentários. É, e é isso que eu mostro aqui. É a mesma matriz, com não arredondando os resultados. E isso é a conclusão da MIC.
o, os sentimentos não têm tanta relação com os comentários, você pode ter com as métricas de engajamento. Então isso mostra que o engajamento ele vai depender de outros fatores, provavelmente muitos outros fatores, seja o tema do vídeo, a forma com que você aborda isso. Você pode fazer um vídeo com tom negativo mais calmo, um vídeo com tom negativo mais agitado. Também envolve o conteúdo do vídeo em si. Então, o engajamento ele pode ser afetado por muitos outros fatores, até mesmo o próprio criador do vídeo. Então essa foi a MC, a minha apresentação. Obrigado.